há muito tempo as pessoas não falavam de integração sensorial e eu já vi as questões da integração sensorial. Eu acredito que a questão orgânica, ela influencia sim no comportamento, mas para me saber se essa questão orgânica, ela influencia ou não no comportamento, eu tenho que fazer uma análise funcional do comportamento e olhar para essa criança não como uma criança que é destituída da capacidade, como é que se diz? Destituída do dom de ser criança, ela é criança. Ela não pode perder a sua característica. E ela não pode ser substituída pelo diagnóstico. E muitas vezes a gente olha para as crianças e vê o quê? O diagnóstico. Criança dá birra, criança dá trabalho. Não é fácil criar nenhuma criança. Criar uma criança demanda o quê, gente? Tempo. E hoje eu acho que é uma das principais dificuldades que a gente tem, que é o quê? O tempo. Né? Não é, então, olhar para essa criança de uma forma que eu não veja nela só o diagnóstico de autismo. Não destituir essa criança do seu lugar. Ela tem, como é que se diz? Ela também passa pelo desenvolvimento, ela também tem todas as questões a nível desenvolvimental que outras crianças têm. E traz algumas questões, sim, do transtorno do espectro autista, que também não pode deixar de ser visto, nem deixar de ser considerado. Mas dentro da sua casa, dentro da sua família, gente, existem vínculos afetivos. E antes de falar do comportamento do meu filho, que eu não dou conta desse comportamento do meu filho, quando eu digo que eu não dou conta dele, eu deixo de ser a grande. E ele passa a ser o grande. Trabalho muito isso com os professores. Gente, é só uma criança de 5 anos. Gente, é só uma criança de 8 anos. Quantos anos você tem? E quando eu, enquanto pai, brinco ou falo que eu não dou conta do meu filho, quem vai dar conta dele? Então, eu tenho que olhar para essa criança como pai, como adulto da relação. Como alguém que está no meu lugar, eu estou no meu lugar de pai. E ali que está na minha frente é uma criança. Se eu deixar de considerar isso, eu vou ter um rei dentro de casa e não vou dar conta dele. Ele vai começar a mandar e as regras serão dele. Porque nós estamos perdendo o nosso lugar de pai. Então, eu queria que nós fizéssemos algumas reflexões nesse nível, antes da gente começar qualquer trabalho. Então, existem vínculos afetivos de uma criança, e essa é uma frase que eu trabalho muito com os profissionais da clínica e de qualquer outro lugar que a gente vai, que estão além do nosso julgamento. Porque são muitas variáveis que estão influenciando o meu comportamento. Porque às vezes eu olho para a criança e penso que o comportamento é só dela. O comportamento é do autismo. E, na verdade, o comportamento nunca, jamais é só da criança. E eu digo para vocês, se essa criança apresenta determinado comportamento comigo, Lourdes, vai para a Mone, apresenta outro comportamento. Vai para a Andréia, apresenta outro comportamento. Quem está no domínio desse comportamento? Será que essa criança, ela está dentro do transtorno do espectro autista, ela está tão distante da realidade? Então, como ela modula o comportamento dela de acordo com a pessoa que está com ela? Então, ela também está no controle do comportamento. Olhar para tudo isso, né? Ah, meu filho não me obedece, mas obedece o pai. Eu digo, então, onde que está o problema? É preciso olhar para isso e não se desesperar diante de uma criança de 4, 5, 6, 7 anos que traz determinados comportamentos. Você diz, não dou conta disso. Tem que dar conta, sim. Precisa dar conta. Mesmo que para isso eu precise de uma terapia. Mesmo que para isso eu precise de ajuda. Mas eu preciso estabelecer uma relação de poder com meu filho, onde eu estou no meu lugar de pai ou de mãe. Porque depois eu não vou dar conta de onde isso tudo vai chegar. Porque, na verdade, o filho quer limites.
E ele vai te encostando na parede de tal forma que você perde controle. E aí você contrata os melhores terapeutas de vários lugares. Os terapeutas vêm, ele obedece o terapeuta saiu e ele te desobedece. Não adianta uma terapia trancada. Olha, a gente tem clínica e eu digo para vocês, ali está tudo controlado. Tudo controlado. A gente está voltado exclusivamente para a criança que está com a gente. E aí ele modula o comportamento comigo. Não quer dizer que esse comportamento vai ser modulado onde? Em casa. Então a mãe diz assim, Lourdes, ele é maravilhoso, a terapeuta chega, ele faz tudo o que ela quer. Hora que ele sai, até a voz dela muda comigo. Então, nessa relação, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, quem tem que mudar o comportamento não é a criança, somos nós. E aí, quando eu digo isso, eu me destituo, gente, de todo e qualquer julgamento. Não estou aqui para julgar vocês, por favor. Mas se eu precisar de uma ajuda terapêutica para lidar com o comportamento do meu filho ou da minha filha, eu vou ter que buscar. Porque deixar do jeito que está não pode. Nós estamos em linhas contrárias. Nós estamos envelhecendo e eles amadurecendo. Se hoje eu não dou conta do comportamento dele com tal idade, como que eu vou dar conta do comportamento dele lá na frente? E eu preciso pensar sobre isso, sim. Então, a ideia hoje, como eu disse desde o início, a ideia hoje é que a gente venha fazer essa reflexão como lugar de direito de pais e de mães, porque hoje aqui o foco é o pai e a mãe. Então, a gente vai começar com uma reflexão mesmo, sabendo que eu não estou aqui para julgar vocês e nem para apontar a culpa de vocês. Se eu fizer isso, se vocês saírem daqui com essa sensação, realmente eu vou me sentir muito mal, porque a intenção realmente não é essa. A intenção é que a gente venha refletir juntos para encontrar caminhos, porque existem. Eu já enfrentei situações que vocês não têm ideia. E esses meninos hoje estão até comigo aqui na clínica. Então, assim, né, como que a gente está organizando, porque a gente tem algumas barreiras para atingir essa criança, para atingir esse adolescente. E a gente vai falar dessas barreiras hoje. Então, quando eu olho para essa criança, eu não posso enxergar só um diagnóstico. Ah, ele é... Não. Quando eu gosto muito de falar assim, da minha prática, né? Quando eu era jovem, estava lá no meu início de carreira, que meu aluno batia a cabeça e aquilo me angustiava muito, e eu ia para a pessoa responsável e falava assim, ele está batendo a cabeça, ela falava assim, mas ele é autista. Não, gente, isso não justifica o fato dessa criança bater a cabeça. E a forma como eu vou trabalhar esse comportamento pode aumentar esse comportamento ou pode reduzir esse comportamento. Então, é não reduzir, né, não ser limitador. O diagnóstico, eu não posso, meu filho é síndrome de Down, meu filho é deficiente, meu filho é autista. Ele não é. Ele não é só isso. O diagnóstico não pode ser limitador. E o diagnóstico também não pode substituir a pessoa. Né? Olha o fulano autista. Não, é o fulano. E aí, quando eu digo para vocês sobre isso, eu vou dizer do dia a dia, vou dar um exemplo. Meu filho chegou, eu já aviso, olha, Juliana, meu filho é muito nervoso, tá bom? Ele é super agitado, e ele ouvindo aqui, ó. Olha como eu estou substituindo meu filho. A gente já passou para a avaliação, eu e André, e estamos lá com a criança maravilhosa e tal. De repente, o pai abre a porta e fala, eu esqueci de avisar que ele é muito nervoso. Na frente dele. Então, ele é mesmo nervoso e ele vai justificar. Porque os vínculos estabelecidos dentro desse ambiente não cabe julgamento. E essa criança vai dar essa resposta de quê? De muito nervoso, de muito agitado. Ó, eu estou aqui no telefone, meu filho está ali sentado brincando e eu estou, fulana, é porque hoje ele se bateu muito. Olha, ele não sei o quê, hoje ela me desrespeitou, hoje não sei o quê. E eu vou relatando aquilo de uma forma tão natural para aquela criança, e aquela criança vai aprendendo a viver nesse ambiente. E dando essa resposta para vocês.
Se eu olho para a minha criança e vejo nela que ela é tudo isso, por que ela vai me dar uma resposta contrária? Ela vai me dar uma resposta dentro daquilo que eu espero dela. Então, observar o que é dito perto dessa criança. Observar como isso é dito perto dessa criança. Porque existe uma verdade dentro desse ambiente de vocês que talvez vocês não toquem, mas é aquilo que permeia todas as relações que estão ali. Então, a gente tem que olhar quais são as barreiras que estão dentro do nosso ambiente, até antes de pensar em qualquer terapia, que eu vou utilizar para me ajudar e para ajudar a minha criança. E aí, eu quero pensar em quais são as variáveis que estão dentro daquele ambiente e que estão permeando aqueles afetos dentro daquele ambiente. Então, é sentimento de pena. Eu tenho pena do meu filho, eu tenho pena de mim. Tenho pena, gente. Às vezes eu falo assim, não, Udes, olha, não tenho pena do meu filho. Eu não tenho pena de mim. Mas meu filho não me ajuda em nada. Meu filho não tem obrigação nenhuma. Aí eu falo para ele, apaga a luz. Não, não manda ele apagar não, deixa que eu apague a luz, porque ele não dá conta, né? Eu vou retirando do meu filho toda e qualquer obrigação, por mínima que seja, porque ele é autista ou porque ele é deficiente. Se essa relação não é permeada por pena, né, quais são os afetos que estão ali presentes naquela relação? E eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Quais são esses afetos? Né? Aquilo que me afeta, que afeta o outro. O que está dentro desse ambiente e que está permeando todas as relações que estão ali? Será que ele está me compreendendo? Ele não entende nada. Se ele não entende nada, eu também não falo nada. Ou eu reduzo o que falo para ele. E eu preciso pensar sobre isso. É mais fácil evitar determinadas situações e não expor criança. Esse é um outro fato que acontece muito, muito mesmo. Ou seja, não, eu não vou no aniversário porque meu filho vai apresentar isso. Não, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E essa criança vai ficando o quê? Cada vez mais restrita. Ou pelo contrário, eu levo meu filho em todos os ambientes, todo mundo tem que aceitar meu filho do jeito que é. E às vezes meu filho é mal educado, sim, não é porque ele está dentro do transtorno do espectro autista que ele é sempre bem educado. Existem algumas regras que é preciso passar para ele também. Que ele precisa entender que elas existem para todos. E se essa criança tem essa questão, eu tenho dó dos irmãos. Porque os irmãos ficam em segundo plano. Os irmãos passam a ser acompanhante terapêutico, porque em toda terapia lá vai o irmão, para todos os lugares lá vai o irmão. E a gente diz assim, pai, coloca um num horário, coloca o outro no outro horário, o pai não entende. Mas você quer separar os meus filhos porque ele tem autismo? Eu falo, não, para que os dois tenham a chance de ter o pai com maior atenção para ele. Porque senão o foco familiar fica todo em um e o outro às vezes até deseja ser autista. Porque ele não tem atenção. E eu preciso também pensar nisso. E eu preciso mostrar para o meu filho com diagnóstico ou não que eles são o quê? Irmãos. E que o outro também precisa de cuidados. Né? Então, essas relações, essas barreiras, elas estão o tempo todo nos afetando e afetando as nossas crianças. E afetando a nossa família de uma forma geral. Né? Quando eu falo de afeto, né, a gente fala desse desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento, gente, ele se baseia nesses vínculos construídos dentro da cumplicidade familiar. Porque existe uma cumplicidade nesse ambiente. Por mais que você não consiga ver. Por isso a terapia também é uma saída. Ter um lugar onde eu possa ser eu e falar, olha, eu não estou suportando mais estar em casa. E não trabalhar amanhã, tarde e noite, deixar só para que um cuide. E não se colocar no lugar daquele um. Porque eu tenho pais que vivem essa situação, mas eu também tenho mães que o pai sai de manhã e só chega de noite. Quando chega, o filho está dormindo.
E isso tá ali, a relação tá se dando, porque às vezes um parece o super-homem no meio de todo mundo, tá em total sofrimento, mas ela não tá dando conta. Ou ele não tá dando conta. Então, parar e pensar junto com a minha esposa, junto com o meu companheiro, junto com o meu esposo, como nós vamos resolver isso? Nós, os dois. Porque se for só um, eu tenho certeza que não vai resolver. E medicação, gente, não resolve. Medicação é paliativa. Eu tenho médicos aqui, um monte. Medicação não resolve o todo. E vai ajudar essa criança, né? Vai diminuir o nível, né? Como é que fala? De reações. Mas resolver comportamento não vai. A não ser que eu dope essa criança e ela não tenha reação nenhuma. Quanto mais tarde eu caminho para essas medicações, melhor. Porque a gente sabe que tem sim um monte, né, de questões que são corroboradas pelas medicações, que não são tão boas assim. Então, é junto, é em casa, é com o terapeuta, é buscando alinhar, botar todo mundo dentro desse processo, mas principalmente, gente, desarmando e olhando. Caramba, eu preciso resolver isso e eu dou conta disso. É o meu filho, é a minha filha. Eu tenho que dar conta dele. É olhar indo para um lugar de paz, sabe? Porque aí quando a gente vai, a gente se sente o quê? Poderoso. Eu digo isso porque quando eu tô na clínica, que a minha criança chega, eu vou para o meu lugar de terapeuta. E tá tudo certo, ela derrubou uma mesa, tá certo, ela derrubou. Eu tô ali, ela sabe que eu tô para ela. Olha, a gente vai até o final. Tá tudo bem, eu posso chorar depois. Eu sei que a minha relação com eles não se compara de vocês. O que eu quero dizer é que vocês têm que se apoderar do lugar de pai. Se apoderar do lugar de mãe. Da sabedoria de ser pai, da sabedoria de ser mãe. Porque é o seu filho. A genética é sua. É a sua história que está ali. E você dá conta dele. Terceirizar vai funcionar por um certo tempo, mas não vai funcionar para sempre. Muito bom ter um terapeuta que vem, mas esse terapeuta vai mexer com a sua rotina. Não tem como trabalhar comportamento se você não estiver disposto a mudar a sua rotina. Porque comportamento é corroborado por tudo que tem dentro daquele ambiente. E o comportamento jamais será só da criança. É onde a gente escapa de algumas teorias. Porque o meu comportamento é corroborado pelo comportamento do outro. Como eu aprendo a me comportar tem muito a ver com o ambiente onde eu estou e da forma como os outros também se comportam comigo. Se todo dia eu dou bom dia para a Juliana nunca olha na minha cara, eu vou parar de dar bom dia para a Juliana. Isso é lógico. E às vezes os nossos meninos, eles arrumam maneiras, né, subterfúgios de se defender e a gente nem percebe. E aí eu queria falar com vocês de outras barreiras que estão em voga e que são muito sérias. E a gente não consegue perceber. Eu preciso olhar a minha criança, eu preciso ir para o meu lugar de pai e de mãe. Eu preciso dar conta dele e falar, cara, nós vamos até o final. Não numa posição de embate, mas numa posição de respeito, porque bater não resolve, mas uma posição de mostrar para ele que eu estou ali, sim, mas que a gente consegue ir até o final juntos. E que eu dou conta dele e ele dá conta de mim. Essa é a ideia. Então, eu vou, né, associar todos esses desafios comportamentais ao autismo, ou eu vou conseguir olhar para o meu ambiente familiar, conseguir olhar para a minha rotina, que é estressante, porque a nossa rotina
ela é muito estressante. Conseguir perceber que quando meu filho me traz uma demanda, infelizmente eu vou ter que deixar por um determinado tempo tudo de lado para olhar para isso, porque se eu não fizer isso, não haverá mudanças comportamentais reais. E eu só posso trabalhar com comportamentos que eu consiga ir até o final. Então, eu não posso pegar um comportamento mais difícil do meu filho e iniciar com ele. Mas eu preciso olhar para esses comportamentos e dizer qual comportamento eu consigo. E essa combinação, ela precisa estar entre todos da família. Teve uma vez que veio a família inteira de Goiânia, né, Andréia? Nós fomos para a casa da família e nós trabalhamos com a família inteira, porque todos precisavam participar daquele momento, do comportamento daquela criança. Resolveu? Resolveu. Resolve? Resolve. Mas se eu não estiver disposto a mudar a minha rotina familiar, a alterar a minha situação, né, de casa, não muda. Não muda. Eu vou ter que chegar, conversar com meu marido, conversar com a minha esposa e dizer, olha, a partir de hoje nós vamos trabalhar comportamento tal. Eu vou responder dessa maneira e você também. E a gente pode até brigar lá dentro do quarto, mas na frente dele a gente vai fazer dessa forma. Por mais difícil que seja. Se não tiver essa cumplicidade, gente, e a gente fala muito assim para quem tá aqui que é de ambiente escolar, a gente fala dessa mesma cumplicidade no ambiente escolar, onde participa diretor, coordenador, todos os profissionais que estão dentro daquela rede. Porque se todos os profissionais também não mudarem o seu comportamento, a gente não vai conseguir que essa criança entenda que aquilo que ele está fazendo não é correto. Então, vamos lá. A primeira barreira que a gente tem, e para mim é a mais séria dentro do transtorno do espectro autista, é a barreira da comunicação. Eu gosto muito de Vygotsky, né? Tem um estudante aqui também do Vygotsky. E o Vygotsky diz o seguinte, palavras sem significado é simplesmente um som vazio. E eu vivo isso dentro do transtorno do espectro autista. Muitas vezes a nossa criança ela não está nem no auditivo, que é mensurando palavras, ela está no gestual. Por mais que ela tenha dificuldades com a linguagem gestual, mas quando eu falo dá, se eu falo dá com a mão assim, ela consegue entender. Se eu falo dá e a minha mão não está estendida, ela não consegue entender. Porque ela está mais ligada às questões gestuais do que às questões o quê? Auditivas. E quanto maior a deficiência intelectual, esse fenômeno também se apresenta. Então, a barreira da comunicação ela é tão séria que se eu chegar para a minha criança e falar, conversar, Lutz, mas eu já expliquei para ela, mas ela não entendeu porque ela não dá significado à palavra. Palavra, gente, sem significado, chega aonde? Eu preciso dar significado e a maior questão para os nossos meninos é isso. Vou dar um exemplo para vocês verem como as coisas são destituídas dos significados. Eu chego para o meu menino dentro do transtorno do espectro autista e começa a falar, ele começa a rir. Ele ri, porque aquela cara feia, aquele apontar dedo não tem o quê? Significado. Não tem. O que é significado? Essas normas sociais, ter vergonha. Então, essa é uma das maiores barreiras que eles têm. Vou dar um exemplo de uma garota de alto funcionamento, que dava birras na saída da escola. Eu não estava sabendo. Quando a mãe me contou, eu conversei com ela. E aí nós filmamos um comportamento, depois eu mostrei para ela. Aí eu falei, as pessoas estão vendo seu comportamento. Ela, está vendo o meu comportamento? Falei, sim, pensando sobre o seu comportamento, pensando sobre o meu comportamento, sim, julgando o seu comportamento. Mas ela não tinha noção disso. Após esse momento, ela parou de quê? De dar birra. Porque ela não tinha percebido que as outras pessoas estavam percebendo. Eu estou falando de uma criança de altíssimo funcionamento. E aí ela dá birra com a mãe dela dentro do carro, que é para ninguém ver mais. Mas a birra continua.
Né? Então, assim, qual é a grande questão? Quando a gente fala de comunicação, eu acho que a gente não alcança um nível de dificuldade, de compreensão de mundo que essas crianças trazem. Porque palavra só tem sentido se tiver o quê? Significado, que a gente chama de metacognição. Olha, eu não vou bater na Mone porque a mamãe vai ficar triste. Mas a criança, dentro do transtorno do espectro autista, ela não tem essa capacidade de prever que após um comportamento vem outro. Ela faz o quê? Ela é auto-reativa. E ela simplesmente age. Se ela fez um comportamento aqui, você fez tudo para ela melhorar e diz para ela, quando chegar em casa, a gente resolve. Vai resolver, gente? Não, porque ela não vai linkar a consequência que aconteceu em casa, aquele comportamento que aconteceu lá na festinha. Esse tempo para ela desconectou esse fato do outro. Ela vai dizer, não estou entendendo porque minha mãe está brigando comigo. Não fiz nada. E isso eu estou falando de meninos de alto funcionamento que traz essas questões para a gente. Então eu preciso pensar em como essa criança pensa, em como ela processa a informação. Porque a barreira comportamental também pode estar ligada, muitas vezes, a essa incompreensão de mundo que eles têm. E por isso a gente precisa organizar o mundo para eles. Não tem nenhuma terapia que você vá em que você não trabalhe com rotina o quê? Estruturada. Não tem nenhuma terapia que você vá que não tenha a questão visual. Né? E às vezes a criança tem um comprometimento maior e a família tem uma dificuldade enorme e fala, meu Deus, minha casa vai ficar cheia de foto, cheia de coisa, luz. Tudo bem, você não quer, eu sou isso aqui, eu sou sistêmica, eu respeito o que está, né, o que está atuando naquela família. E eu digo, não precisa, você não quer fazer, não precisa. Mas o comportamento também não vai se organizar, porque a sua criança precisa compreender o que você quer dela. Ah, mas ele fala. Mas nem sempre quem fala entende o que você está dizendo. E eu vou dar um exemplo. Né? As mães contando pra gente, né? Perguntei pro meu filho assim, filho, você quer carne de sol? Ele falou, não, carne sem sol. Vocês estão entendendo a literalidade? Que pra gente passa o quê? Despercebido. Eu só percebi a carne de sol depois que a mãe contou essa história pra gente. Mas eu nunca tinha percebido. Ele, não, você quer carne de sol? Não, eu quero carne sem sol, uai. Olha para você ver, gente, o nível de abstração, de concretude que essa criança traz. Então, ela não consegue perceber aquilo que você traz. E a gente tem várias falas assim, nesse sentido. Estou brincando com a menina, tô brincando. De repente, eu falei para ela assim, você é linda, seu cabelo é de fogo. Tá pegando fogo o meu cabelo. Não, seu cabelo não está pegando fogo, é porque é vermelhinho mesmo. Então, eu fiz uma associação que ela não conseguiu o quê? Captar naquele momento. Porque, às vezes, ela não dá sentido a essa palavra, a conotação que está naquele momento. E você está acreditando que você está passando para ela aquela informação e que ela está sendo desobediente por não aceitar. Então, quando a gente tem uma criança que tem um bom diálogo, mas que está na literalidade, eu também preciso decodificar essa informação de forma bem concreta. E principalmente aqueles que não têm fala. Como que eles vão compreender que não pode fazer? Porque você está chorando? Porque você disse para ele que está desesperada? Não vai ter sentido o seu desespero. Ele pode achar que você está brincando com ele. Ainda mais se você for gestual, for muito, né? Aí é que a coisa perde o sentido mesmo. Então, eu preciso entender que essa barreira, ela existe, ela é real, não é a Lutz que está falando. Qualquer teórico dentro do transtorno do espectro autista, qualquer teórico que trabalha com educação especial, com psicologia, né, da educação especial,
vai trazer para você que para comunicação, a comunicação ela é a base do pensamento. Não há pensamento, gente, sem o quê? Palavras ou imagens. Como que eu estou ali falando um monte de coisa para aquela criança, achando que ela está decodificando, e ela está ficando mais estressada com tudo. Então, eu preciso pensar primeiro em como está se estabelecendo os meus afetos, os afetos do meu filho, de como isso está, né, acontecendo dentro daquele ambiente. Eu tenho que pensar de que forma eu estou me comunicando com meu filho. Não adianta eu dizer, eu não sei mais o que fazer com você, me ajuda, por favor. Não adianta, é com você e você dá conta sim, eu sei que dá. E eu preciso entender como que eu estou me comunicando. Aqui eu trouxe só para vocês entenderem, né? O que diz esse diagnóstico. Então, a ausência de uso de gestos, ou seu uso precário. Ou seja, eu estou ali com o meu gesto. Vamos supor, se eu uso um gesto sempre, me dá, me dá, me dá. Ele fica mais no quê? No gesto, do que propriamente no auditivo. Senta, senta. Quando senta vem sem esse senta acompanhado, ele não vai entender, porque ele fez uma relação, porque ele está tentando entender o mundo. Às vezes a gente acha que não e ele está, só que ele não tem condições para isso. E ele precisa de um suporte. E a maior barreira, como que eu estou me comunicando com vocês através de palavras? Minhas palavras estão passando no pensamento de vocês, vocês estão codificando e decodificando isso o tempo todo. Eu não consigo nem imaginar alguém sem dar significado à palavra. Como que seria? Vygotsky diz que não tem pensamento. Quem regula comportamento é pensamento. Se não tem pensamento, tem regulação de comportamento? Não tem. E aí eu preciso pensar em uma forma de me comunicar com o meu filho, de me comunicar com aquela criança. E essa comunicação ser o quê? Efetiva. Prejuízo na expressão facial, a expressão incompreensível para os outros. Você está lá, ó, nervosa, suando, com raiva, gritando, quicando, e ele está rindo de você. Porque não tem o quê? Significado e significante. Você não consegue passar a mensagem real. Linguagem corporal enfraquecida, apresenta problemas no ritmo e modulação da linguagem o quê? Verbal. Essa criança ela não consegue se modular de acordo com aquilo que está acontecendo, porque geralmente não tem o quê? Significado. E a gente fica achando, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e essa criança não fez nada, parece que ele não tem sentimento, parece que ele vai trazendo um monte de outros mitos que estão aí do autismo, em todos os lugares, que essa criança não tem sentimento, que essa criança não tem uma questão de empatia, se essa criança tem um desvio no principal lapso em que nos conecta, que é o quê? Comunicação. E aí eu não digo nem linguagem, eu digo comunicação, porque a comunicação ela pode acontecer de diversas maneiras. E eu não entendo tudo que eu estudo, tudo que eu vejo a nível, né, estadunidense. E a questão da comunicação ela é o primeiro passo, e no Brasil não é. Né? Tem criança que tem problema de apraxia, lá fora usa-se os gestos, não precisa ser a Libras. E no Brasil se tem um preconceito enorme. Sem saber que sem comunicação não há o quê, gente? Pensamento. Por isso os nossos meninos ficam tão atrasados. Porque nós não temos uma... Pode ser uma comunicação alternativa, o PECS é só para pedido, a gente às vezes tem que ir atrás de uma comunicação mais robusta. Mas precisa se pensar em comunicação através de imagens, não sei, através de um tablet. Tem tantos aplicativos hoje, mas no Brasil isso não é uma preocupação, é muito interessante. Mas se você estivesse nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, a primeira coisa que se faria era o quê? Comunicação. E aqui a criança com uma apraxia, ela não pode buscar um gesto para se comunicar, por que que não?
se é isso que vai ajudar na regulação do comportamento, que é exatamente a questão da comunicação. Uma outra questão que é muito séria dentro do autismo, que já a terapia comportamental já não vê tanto, é mais o pessoal da linha cognitivista, que é a teoria da mente. Todos nós temos teoria da mente. Mas dentro do transtorno do espectro autista, existe uma teoria que diz que existe uma falha nesse processo. A teoria da mente, ela inicia lá atrás, quando eu faço a primeira díade, que são aqueles comportamentos que vêm antes da comunicação, que a gente chama de quê? Precursor de linguagem. O primeiro movimento do bebê é para entrar em contato com o outro humano. Que é a díade, a partir de 8 meses, a criança começa a imitar aquelas protolinguagens. Os nossos meninos começam a falha do transtorno do espectro autista e começam a se desviar do desenvolvimento exatamente aí. Só que essa teoria da mente, ela tem uma crescente, vários outros comportamentos vão acontecendo, até que essa criança começa a entender o comportamento do outro e entender o seu próprio comportamento. Então, a gente tem uma parte do cérebro nossa ocupado com o outro, que está o tempo no social. Por exemplo, a gente está assistindo um jogo, todos nós nos emocionamos juntos, torcemos juntos, aquilo nos afeta de alguma forma. E a gente gosta de estar aqui nesse, o quê? Coletivo. A gente está em grupo praticamente o tempo todo. A família é o nosso primeiro grupo que a gente estabelece. E os nossos meninos têm uma falha na teoria da mente. Quem fala muito disso é Baron Cohen. E aí, o processo da teoria da mente faz com que essa criança não consiga se colocar o quê? No lugar do outro. Só que o processo de se colocar no lugar do outro, ele não é só afetivo. Ele começa primeiro de uma forma física. Ele começa primeiro de uma forma concreta. Então, por exemplo, eu estou vendo a Juliana está o quê? Me vendo. Agora eu estou vendo a câmera e a Juliana está olhando para onde? Para o quadro. Então, a gente mostra essa imagem dizendo onde a Lourdes está olhando, onde a Juliana está vendo. E quando a gente coloca eles no lugar, ele não consegue ver o que eu estou vendo. A única coisa que ele enxerga é onde o meu lado, a posição dele. Então, essa dificuldade em se colocar no lugar do outro, a nível físico concreto. Imagina isso a nível o quê? Mental. Poxa, como que a minha mamãe está se sentindo? Para mim saber como a minha mamãe está se sentindo, eu tenho que entender de várias coisas. Principalmente entender o que é ser mãe. Para os nossos meninos, às vezes, é necessário mostrar no concreto o que é ser mãe. Porque a nível simbólico ele não consegue captar. E é disso que a teoria da mente vem falando. Claro que a gente está falando de um transtorno, de um espectro. Isso acontece em vários o quê? Níveis. Né? Em vários níveis. Mas mesmo essa criança não compreendendo essa relação, foi uma reação péssima. Eu analiso internamente, caramba, né, não foi legal o que eu fiz. Da próxima vez que eu estou com vocês, eu melhoro o quê? O meu comportamento. Porque a gente vai modulando através do outro, porque a gente vai percebendo o sentimento do outro. Mas se eu olho para o comportamento dela
e eu nem estou entendendo que ficar com raiva, ela fez cara feia, ficar com raiva, se eu não estou entendendo isso, eu vou dar algum valor para isso? Não vou dar nenhum valor. E da próxima vez, vou dar um exemplo bem bobão. A nossa criança está em sala de aula. Ela fala um palavrão. Todo mundo ri. O que a nossa criança acredita? Que todo mundo o quê? Gostou do que ela fez. Outra coisa, a nossa criança está lá, determinado ambiente, está muito nervosa dentro de casa. Vamos pensar assim. Está quicando, como diz o outro. Eu pego ela e falo assim, olha, eu vou dar uma voltinha com ela ali no shopping para ela acalmar. Quando eu volto, ela está melhor. Ela fala, mamãe, vamos para o shopping? Não. Ah, então tá, se eu peço, eu não vou, mas se eu fico nervosa, eu vou. Peraí, como é que eu... Então, eu vou ficar nervosa. Essa criança começa a fazer essas pequenas análises porque os nossos meninos são o quê? Concretos. E aí a questão comportamental, ela entra nos ajudando muito para pensar sobre como que esse comportamento está acontecendo, o que está alimentando esse comportamento dentro desse ambiente. Meu filho dá uma birra aqui. Aí eu vou lá, me estresso. Ó, bem exagerado. Ai, meu Deus, não sei o que fazer com meu filho. Aí chega a avó. Vai lá nele. Aí a avó não fica lá meia hora. Aí depois a avó, vai lá atrás de mim porque eu tô chorando. Aí vem o pai. Gente, ela mobilizou a família toda por causa daquele comportamento. É isso que eu quero que vocês entendam. São exatamente essas reações que nós temos que faz com que aquele comportamento alimente. Olha, gente, eu já tive situações em escola que o professor não podia passar no corredor. Que a criança dava uma birra. De alguma forma, ela conectou uma coisa com a outra e o diretor não podia passar. E aí, quando o diretor passava, ela dava uma birra, vinha a coordenadora, não sei quem. Quando a gente foi analisar, a gente falou, meu Deus do céu, gente, quem está no controle aqui? E essa criança que está ali, ela vai aumentando esse comportamento dela, porque no fundo, ela quer que você vá para o seu lugar de pai e de mãe e diz para ela que aquilo não é legal, que aquilo não vai acontecer e que vocês dois estão juntos até o fim. E aí eu vou chorar, Lourdes, eu vou ficar desesperada, tá bom, lá no seu quarto, que aqui se você é mãe. Naquele momento você tem que mostrar sua força, porque se você se desesperar junto com ele, ele vai poder contar com quem? Com o terapeuta? O terapeuta tem hora marcada de entrada e de saída. E aí a gente vai ter que ficar e lidar com aquele comportamento. Esse pensamento por o quê? Por associação. E aí, quando a gente fala de rotina estruturada que a gente colocou, essa criança, ela vai se organizar diante dessa rotina. Gente, rotina não quer dizer que ela só precisa ser de uma forma. Rotina é aquilo que você coloca e que vai acontecendo uma coisa atrás do outro. E isso ajuda, a rotina ela é importante para qualquer criança. E a gente pode levar a palavra flexibilidade para a rotina. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho dessa rotina. E esse pensamento por associação. Eu gosto muito de dizer, a gente acredita que a criança está disponível ao nosso tempo. Vou dar um exemplo bobo. Eu chego em casa, minha filha está assistindo a iCarly, que era a área dela quando ela estava mais jovem. A iCarly, paixão dela. Mas eu estou atrasada porque eu tenho outra coisa para fazer. Então, naquele dia, eu quero que ela vá para o banheiro, para tomar banho. Eu digo, Sofia, vai tomar banho. Aí a Sofia, não vou agora não, mas espera só um pouquinho que eu estou aqui assistindo o quê? iCarly. Eu falo, daqui a pouco eu quero que você vai o quê? Tomar banho. Meu telefone tocou. Eu vou pro telefone. Converso meia hora com a minha amiga. Eu esqueci da Sofia, que eu tinha mandado ela ir para tomar banho. Depois de meia hora eu chego na Sofia e falo, poxa, até agora você não foi pro banheiro? No dia seguinte, eu chego estressada. De novo, a Sofia está assistindo a iCarly. Agora pro banheiro, não quero saber. Você vai agora pro banheiro. Aí ela vai pro banheiro, fiquei estressada. No outro dia, eu chego, passo, tem alguma coisa para resolver, eu nem vejo o que a Sofia está fazendo.
Se está com iCarly, não está, eu vou resolver o meu problema. O que eu estou fazendo para o que eu estou ensinando para minha filha? Quem está fora da rotina? Sou eu. Eu não estou organizando. Por que se ela gosta de iCarly, eu sei que ela gosta muito, por que eu não coloco o banho antes da iCarly? Por que eu tenho que puni-la também durante aquele episódio que eu sei que ela gosta, que é da idade dela, está de acordo, está tudo certinho com o episódio que ela está vendo. E eu sei que ela passa naquele horário. Por que eu não organizo o horário da minha filha ir para o banho antes da iCarly? Ou então, por que eu não organizo o horário do banho dela, independente de eu estar estressada, de eu estar nervosa, para depois do iCarly? Vocês estão entendendo? A gente vai ensinando a criança a nos desobedecer. Porque o nosso próprio comportamento não é previsível para ela. E a gente está lidando com algo que ela gosta. Então, quando as coisas ficam mais previsíveis, e no início a gente pode até usar um timezinho, um tempo, olha, quando o reloginho tocar, você vai tomar o seu banho. E se isso está dentro da rotina e é visual, fica muito mais organizado e muito mais compreensível, porque eu vou usar 2 veículos de comunicação, o visual e o auditivo. E essa criança se organiza muito quando a gente organiza o tempo dela. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente não fala do comportamento do outro, a gente está falando de quem? Do comportamento de quem? Do nosso. Por quê? Eu vou ter que parar, eu vou ter que chegar nervosa ou não, com amiga no telefone ou não, com coisas para resolver e não, e verificar se a Sofia foi para o banho no horário combinado ou não. Se a Sofia não foi, eu tenho que cuidar primeiro do banho dela para depois ir cuidar das outras coisas. Agora, deixar esse comportamento, né, de forma livre, eu vou ter muito prejuízo em termos de organização. E os nossos meninos precisam dessa organização. Quanto mais eu organizo, e aí eu estou falando de organização e não de engessamento. Porque as pessoas confundem muito rotina. Ah, mas aí eu vou ficar estruturado. Aí eu vou colocar meu filho, por exemplo, todo dia dorme com a coxa tal. Aí eu vou viajar, tem que levar a coxa. Meu filho só dorme na cama, eu vou viajar, tem que levar a cama. Meu filho só toma numa xícara, eu vou viajar, tem que levar a xícara. A xícara quebra, não encontro outra igual. Não é disso que a gente está falando. O que está na rotina é eu tomar café tal hora, e não a xícara. O que está na rotina é eu dormir tal hora. Posso pegar um cheirinho, posso pegar um ursinho, porque aonde eu for aquilo pode ir junto comigo, ou então uns 3, 4 bichos de pelúcias para estar trabalhando com aquilo, mas eu tenho que arrumar coisas que eu possa o quê? Substituir, isso é fato, e não deixar meu filho com um único objeto, de uma única forma, porque um dia aquele objeto não vai existir mais e eu vou enfrentar o problema. Então, eu quero que meu filho tome café na xícara. A xícara é que é a rotina, e não uma única... Ah, Lourdes, mas ele quer uma única xícara. Não, eu vou comprando outras de cores diferentes, vou diversificando e vou criando outras questões e fazendo isso aos poucos até ele se adaptar. Tá certo? Colocar um relógio ajuda quando você está no controle do relógio e não quando ele está no controle do relógio. Então, você vai assistir TV até tocar aqui. Quem está no controle? Você. E quando ele começa a estipular para você o horário, aí você perde o controle. Porque quando a gente usa muito o relógio, isso acontece, principalmente com os meninos de alto funcionamento. Então, por exemplo, eu posso colocar o time para o tempo de diversão dele. Tem criança que quer ficar mais de 1 hora, eu posso colocar o tempo para o tempo de banho que ele vai tomar. Eu posso colocar o tempo para o tempo de descanso que ele vai ter, mas quem está no tempo, quem está no controle? Eu. Hoje eu posso colocar 3, depois eu posso ir mudando esse horário para que aquilo não crie o quê? Um padrão. Para que o tempo seja determinado por mim e não por ele, entendeu? Então, papai, daqui 3 minutos você vai fazer isso para mim. Não, não é ele que é dono do relógio. Quem é dono do relógio é você. Então, assim, é por isso que é interessante quando você faz a análise funcional, porque aí você vê aonde você pode aplicar a técnica do relógio, ou não, porque ela tem que vir para te auxiliar e não para te fazer, para te aprisionar. Por isso que eu estou te dizendo, assim, essa questão da rotina precisa de um profissional, às vezes, nos ajudar,
nos ajude para que a gente não fique preso nela. Então, organizar uma rotina não para engessar, mas para servir de marcador. Entendeu? Então, se eu estabeleço, vamos supor, tem criança até dormir. Gente, é cada situação que a gente vê, vocês não têm noção, assim, no sentido de a criança quer acordar 8 horas da manhã para assistir tal programa. Determinado dia, ela foi dormir muito tarde. Ela não acordou 8 horas da manhã. E aí ela passa o dia em crise, chorando, porque ela não acordou o quê? 8 horas da manhã. Isso é real, isso acontece. Então, por que não adotar um relógio para que ela seja acordada todos os dias? Você pode até colocar num relógio assim semanal, não pode? Pode botar mensal, pode botar lá o relógio, hoje em dia, o analógico, ele deixa que você coloque isso. Então, todo dia coloca o relógio para acordar 8 horas. Porque se isso é fonte de estresse, não tem porquê. Então, assim, o relógio, ele nos ajuda muito nisso. Na questão da escola, a gente usa muito o relógio quando a criança não tem tempo de ficar sentada. E a gente começa a trabalhar o tempo da criança. Então, essa criança quer sair toda hora da sala de aula, eu começo a regular o tempo dela, mas sabendo que esse tempo vai cada vez o quê? Aumentando. Entendeu? Então, em situações bem específicas. Mas, quando ele chega na escola, ele fica bem? Não, então o problema não é a mochila, gente. O problema é quem? É a escola. Ele associou pensamento por associação. E aí não adianta eu trocar a mochila, porque o problema não está na mochila. Eu tenho que arrumar uma estratégia para ele aceitar o quê? A escola. Entendeu? Não, nós vamos falar disso. É isso que eu quero. E aí a gente vai trazendo tudo isso de forma de que, como que a gente vai trabalhar isso? Porque aí a gente tem que fazer uma análise desse comportamento, o que está corroborando, o que está acontecendo nesse ambiente escolar, de que forma ele sai desse ambiente escolar. Não, não vai. Você vai adiar problema. Você vai só adiar o problema. Não adianta. Aí é que tá, gente. E o legal de falar sobre comportamento é isso. É algo que se você falar assim, ó, então daqui um mês eu vou, quando você voltar a levar para a escola, aí é que a crise vai ser dobrada. Entendeu? Então a gente precisa ver dentro desse ambiente escolar o que a gente pode usar de forma a reforçar o comportamento dele, o quê? Positivamente. Então essa escola não ser algo tão aversivo. Porque se hoje eu falo, hoje eu não quero essa garrafa, aí eu não dou essa garrafa. Amanhã ele vai falar, não quero, não vai, eu tenho que analisar o que está naquele comportamento, o que está corroborando para ele. A gente precisa olhar a individualidade da criança e não olhar para o diagnóstico, porque é exatamente isso. Tem outras mães aqui, que eu não vou apontar, mas que estão aqui, que o filho não tem diagnóstico nenhum, mas que os comportamentos, às vezes, estão mais elevados do que a criança que está dentro do transtorno do espectro autista. Porque comportamentos são o quê, gente? Aprendidos. Porque essa criança, ela pertence a um sistema. Só que ela traz algo que também é dela. E à medida que esse sistema vai reagindo a esses comportamentos, ela vai entendendo de que forma ela vai conseguindo as coisas ali dentro daquele ambiente. Né? Então, a gente precisa pensar como que esses comportamentos são aprendidos e de que forma a gente corrobora. Porque a gente também não tem uma bula, como você disse, que cada criança ela é única. Então, quando você vem e a gente faz esse trabalho de pensar como a gente aprende a se comportamentar, né? Como que o meu comportamento surge? De que forma que ele surge? Você vai se colocar sem perder o seu lugar de pai, mas você vai conseguir ter maior autonomia e compreender que esse comportamento não é só de uma criança dentro do transtorno do espectro autista. Que esse comportamento está mais disseminado que tudo. Gente, o que tem de crianças chegando na clínica, porque são filhos da pandemia, 2 anos, agora os pais têm que ir trabalhar. Essa criança não quer descer, essa criança não quer ir para o mezanino, essa criança não quer ir para a escola. Chegando na escola, ela não está brincando com brinquedos, ela está o quê? Querendo o celular da professora, pedindo para ir embora. E está vindo para a clínica para a gente analisar se é autismo ou não. E, na verdade, são filhos da pandemia. Então, a gente está vivendo isso, por isso que eu falei no início, a gente está num momento muito complexo. Não só para a criança que tem autismo, mas de uma maneira, o quê? Geral. Os nossos adolescentes, gente, estão em pleno sofrimento.
que a gente tem de histórias dentro da clínica, vocês não têm noção. Dentro das escolas, então, a coisa está muito, muito, muito sofrida. Eu acho que a gente chegou bem na hora mesmo, e é isso, criança é criança. E a forma como todos nós aprendemos a nos comportar, eu acho que o Ivar Lovaas, ele foi louvável, né? Quando ele teve a ideia de trabalhar a terapia, né? A comportamental, ela dá uma resposta muito boa. Mas mesmo quando a gente não está no natural, a gente está usando comportamental porque você está analisando e fazendo análise funcional daquilo. E eu não sou aquela comportamental ali muito tradicional, eu lanço mão de uma sistêmica, porque eu gosto de olhar para a criança. Por isso que eu digo, não é o diagnóstico que pode estar em voga. Ah, ele está dando birra porque ele é autista. Não, criança dá birra. Né? Mas a gente precisa olhar também para o transtorno do espectro autista. Porque a gente entra num processo de sofrimento muito grande. Isso gera ciclo de sofrimento familiar. Comportamentos são aprendidos e isso eu acho que é um fato. E a forma como o ambiente reage a esse comportamento, alimenta esse comportamento ou faz com que esse comportamento reduza. Mas a gente precisa olhar de forma individual cada criança. Então a gente está falando de uma teoria que abrange todo mundo, mas a forma de trabalhar essa teoria, ela vai ser o que, gente? Individual para cada criança. A ideia é que a gente, quando eu penso no filho da Mônica, eu penso com uma estratégia. Quando eu penso no seu, eu penso em outra estratégia, igual a gente conversou, não. Eu acho que isso tem que ser assim, porque tem crianças que têm uma dificuldade a nível comportamental tão severa que ela não tem um limite. Ou ela já chegou nesse limite desse comportamento e ela parte para os comportamentos autolesivos ou heterolesivos. E eu preciso olhar para essa criança. Então, por isso que a comportamental, ela também é bem individual e é de cada criança. A forma como eu vou reagir aos gritos do Gabriel é totalmente diferente da forma como eu vou reagir ao Lucas, né? E só que com o Lucas eu preciso entrar com estratégia de organização de rotina. O Gabriel eu não preciso usar essa estratégia porque ele já tem uma rotina, ele já tem um funcionamento diferente. Mas a ideia da gente perceber, e aí onde eu quero que vocês percebam, que se a gente entra nesse ciclo de comportamento, de sofrimento, porque o comportamento de um afeta o comportamento de quê, gente? De todos. A gente não vai resolver, ninguém vai ter dó. E se a gente deixar por conta só de terapeuta, também não vai resolver. Porque quando você resolve contratar um terapeuta, você tem que comprar a abordagem dele e saber que o seu ambiente também vai ser o quê? Alterado. Porque ele começa a trazer um monte de compensações, um monte de rotina, e você diz, não, isso eu não quero para mim. Então, eu preciso parar e pensar sobre o que realmente eu quero. Porque, às vezes, o comportamento está tão acima, está tão elevado, está tão disruptivo, digamos assim, que eu vou precisar realmente de uma força maior, vou precisar de um terapeuta, eu vou precisar fazer análise também, vou precisar entrar em terapia para que eu tenha suporte para lidar com esse comportamento. E aí, a gente vai falar lá na frente dessa individualidade e de pensar nesses comportamentos. Mas antes eu queria refletir com vocês que entrar nesse ciclo de sofrimento e não fazer nada não vai ajudar em nada. Daqui a pouco está todo mundo medicado e a coisa continua do mesmo jeito. Isso é que é real. Então a gente precisa reagir a esse ciclo de sofrimento. Então o comportamento de um afeta o comportamento de todos. O comportamento apresentado em um ambiente estará presente em outros ambientes. Aí nós estamos falando do transtorno do espectro autista. Se essa criança sobe em cima da sua mesa, ela vai subir em cima da mesa do restaurante. Porque muitas vezes você diz assim, poxa, Luz, mas a minha casa não vai se tornar uma clínica. Como eu já ouvi isso? Eu preciso estar disposto a isso ou não. Então eu tenho que procurar uma outra terapia que vai me dar uma resposta, porque eu preciso. A gente precisa caminhar e meu filho precisa se desenvolver. Porque naquele momento você é só mãe. Né? E aí não importa a sua formação, não importa o tamanho de conhecimento que você tem, porque, e aí eu gosto quando a gente fala de abordagens a nível de sistêmica, porque você está ali, é como mãe mesmo, e mãe se desespera, mãe se desorganiza, mas se eu também tomar a força da mãe, eu coloco ele no lugar dele de quê?
de filho. Entendeu? E aí é que eu acho que eu preciso olhar. Porque senão eu entro num ciclo de sofrimento com tudo que você está dizendo. Vai ter momentos muito difíceis, sim, é real. Mas não, eu também não estou sozinha no mundo, porque eu acho legal vocês todas estarem aqui juntos, porque são muitas pessoas vivendo as mesmas situações. E às vezes pessoas que não estão aqui, está na terapia comportamental da clínica tal, e o processo está do mesmo jeito, o caos está. Então, eu acredito que esse processo de formação, de conversação que nós estamos tendo agora, fortalece em vocês como pais. Não é para transformar ninguém aqui em terapeuta, mas até para perceber o que está sendo feito com o seu filho e conseguir perceber também o seu comportamento. Porque se você não parar para analisar o seu comportamento, você também não atinge o comportamento do outro.